E agora vamos falar sobre um assunto que é muito importante para você pecuarista, é sobre carrapatos. Nos meses em que está em vigor o verão, vivemos os dias mais quentes do ano. E, em função disso, existe um aumento na incidência de um problema que a maioria dos pecuaristas já conhece, que é a proliferação de carrapatos. Esses parasitas causam transtornos enormes para a pecuária brasileira e no gado leiteiro causam até a diminuição da produção de leite, sem contar a perda de peso e também desvalorização do couro do animal. Prevenção à infestação de carrapatos no gado leiteiro na estação verão é o assunto do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com o médico veterinário e também supervisor técnico da Real H, Sérgio Monte Alto. Sérgio Monte Alto, é um prazer ter você junto com a gente. Muito bom dia. Prazer é todo nosso. Bom dia também. Ô Sérgio, vamos falar sobre a proliferação de carrapatos que aumenta no verão, pois nessa época o clima está mais quente, o tempo também fica mais úmido e existe a eclosão de vários carrapatos, de ovos, né, de carrapatos na espécie animal. Nas vacas leiteiras, os prejuízos podem ser enormes, né, e pode até prejudicar na produção do leite. Conta pra gente, no gado leiteiro, é mais prejudicial do que no gado convencional? Então, a gente sabe, as pesquisas indicam que a gente encontra maior quantidade de carrapato nas raças mais europeias, raças de sangue holandês. Então, quanto mais que a gente direciona para um gado mais especializado, um gado holandês, vai ter mais suscetibilidade ao carrapato. Então, a gente vai ter maior contagem de teleógenos, maior número de carrapatos nesses animais. Quando a gente vai direcionando para os animais convencionais, menos especializados, a gente acaba tendo um menor número de carrapatos. E pelo fato do gado holandês produzir mais leite, acaba afetando mais ao gado leiteiro, seria isso? Acaba se afetando mais. O sangue do gado holandês, ele predispõe a maior quantidade de carrapato. Já os zebuínos têm a menor quantidade de carrapato. E também é sempre importante lembrar que o controle dos carrapatos não se deve fazer na estação verão. Deve ser feito antes, através de um planejamento estratégico, para que possa garantir no verão já tudo controlado, não é verdade? Perfeito. A gente sabe que a maior quantidade de incidência acontece no verão. Porém, recentemente a gente conduziu um experimento que correu de janeiro a julho, ou seja, pegou tanto o verão como o inverno, e os animais que não foram tratados com homeopatia tiveram 3 a 4 vezes maior quantidade de carrapato neles, mesmo na época do inverno. Então, o controle deve ser. Para o pecuarista que já está vivendo o verão, ele deveria ter tratado o gado em que época do ano? Conta pra gente. Na verdade, a gente tem que fazer o controle estratégico durante todo o ano. Por quê? Porque a gente sabe que 95% dos carrapatos não estão nos animais, estão no ambiente, nas pastagens e tal. Então, o controle estratégico deve ser durante todo o ano, porque apesar de eu ter uma menor incidência no inverno, eu ainda tenho acometimento dos animais. Tem que controlar o ano inteiro para não piorar no verão, Com porque certeza. no verão acontece essa infestação em função do tempo, em função do clima, não é verdade? Com certeza. Vamos falar agora sobre o ciclo desse parasita, que demora 21 dias até o final dele. Cada fêmea, ela coloca, em média, nesses 21 dias, 3.000 ovos. Em que fase que é mais importante para estar tratando desse parasita? No início da infestação desses 21 dias, no final? E também a homeopatia chega a resolver esse problema nesse ciclo de 21 dias? Então, o que acontece? A gente tem 21 dias do ciclo do carrapato, mas é muito dinâmico. À medida que a gente tem animal caindo, tem animal subindo, então a gente tem presença de carrapato no animal durante o tempo todo. E a homeopatia, ela não trata, ela não vai atuar no carrapato, ela vai atuar no organismo do animal. Então, independente do ciclo, seja quando o carrapato estiver pequeno, sempre quando ele estiver maior, eu vou dar uma maior resistência para esse animal, vou fazer com que esse carrapato não consiga atacar esse animal. Então, eu vou melhorar a resistência e melhorar a imunidade, tratando o organismo e não o carrapato. Ou seja, em qualquer ciclo do carrapato, eu vou estar atuando contra ele.
E a homeopatia, existe também medicamentos da homeopatia para estar fazendo esse tratamento constantemente, é isso? Constantemente. A gente tem aí, na verdade, a gente faz uma ingestão diária no animal, a gente tem uma dosagem recomendada de acordo com a infestação. Então, você vai colocar ou no sal mineral ou na ração, de forma que todo dia ele vai ingerir aquela quantidade de homeopatia e ele vai estar sempre melhorando o organismo. Então, a gente tem uma ingestão diária durante todo o tempo. Ou seja, nós fizemos aqui um cálculo para saber quanto que o gado leiteiro pode perder com a infestação de carrapatos. Vamos ter uma média de um gado que produz 90 litros e numa lactação de 300 dias. Se calcularmos esse prejuízo por 1,11, que é o preço do leite, agora em dezembro, divulgado pelo CPEA, vai dar uma perda de R$ 99,00. Num rebanho de 100 vacas, a perda vai ser de R$ 9.900. Qual que é o custo para a prevenção para que o produtor não tenha esse prejuízo de R$ 9.900? Então, o que acontece? Como a ingestão é diária, eu vou colocar, pode variar, mas vou colocar assim um preço de 30 centavos por ingestão por dia. Esse preço de 30 centavos, no ano, durante 365 dias, você vai ter um custo mais ou menos para tratar um animal por R$ 100. Então, se a gente falar aí de um prejuízo desse daí, R$ 100, a vantagem é muito grande. Você vai estar evitando esse prejuízo por um investimento, não é um gasto de R$ 100 no ano por animal. R$ 100 por ano por animal, para fazer um tratamento para ficar livre do carrapato. Verão e inverno. Perfeito. E agora me fala dos prejuízos. Se alguém não tratar do animal, além da perda de peso, que eu já falei, além da produção de leite, quais outros danos que podem trazer para o gado leiteiro? Então, a gente tem diversos danos em não tratar. A gente tem perda de produção, a gente tem espoliação sanguínea, ou seja, um carrapato pode sugar de meio até 2 ml por animal. Então, você imagina um animal durante 21 dias, aí você imagina 500 carrapatos nesses animais, então agride o animal de uma forma muito grande. Sem falar os prejuízos, você vai estar deixando uma porta de entrada ali para vir outros problemas como papilomas, problemas onde diminui a imunidade, que você vai estar agredindo muitos desses animais muito carrapateados vão ficar com imunidade menor, sem falar o custo com outros tratamentos. Um dos fatores também para a infestação de carrapatos é a taxa de lotação, né? Muito se fala em taxa de lotação, também umidade e as raças dos animais. O que você pode falar para a gente sobre taxa de lotação para que o produtor faça um acompanhamento e tratamento para que não chegue a infestar o seu gado inteiro, o seu rebanho inteiro? Então, essa taxa de lotação, cada vez mais a gente está sendo necessário de cultivar em terras menores, ser mais eficiente. Então, a gente está intensificando cada vez mais a nossa produção. Então, a gente está cada vez com taxas de lotações maiores. Então, a gente tem alternativas que a gente pode fazer junto com a homeopatia, que é uma rotação de pastagem, sim, uma integração de lavoura pecuária, às vezes onde você plantou um milho, você coloca depois uma pastagem e aí depois coloca o milho onde era um pasto antigo. Tem algumas alternativas estratégicas que você também pode estar associando. Ô Sérgio, para a gente encerrar nossa conversa, nosso bate-papo aqui, quando se fala em tratar vacas em lactação, deve ter um cuidado redobrado. Isso porque tem que garantir a alimentação desse leite, tem que garantir a segurança alimentar desse leite que vai ser consumido. Agora me fala com relação aos tratamentos homeopáticos. Mesmo tratando a vaca em lactação com homeopatia, esse leite fica próprio para consumo ou chega a afetar a produção do leite, do queijo, dos derivados? Então, Antônio, a gente vai melhorar, porque esse tratamento com homeopatia não existe resíduo. Então, durante os 365 dias que a gente vai estar tratando esses animais, o leite está totalmente próprio para consumo, não tem nenhum resíduo nesse leite. Então, a segurança alimentar em você tratar com homeopatia é enorme, porque existem outros tratamentos que você tem que fazer um descarte de leite. Então, você tem que ter atenção sobre o período de descarte desse leite, que senão a gente vai causar um resíduo no leite e vai diminuir a segurança alimentar no consumidor final.
Você pode dizer que o tratamento homeopático é melhor que o convencional em função disso, de não afetar a produção leiteira, de não afetar a produção também do queijo? Eu posso te assegurar que o tratamento homeopático você tem enormes vantagens em relação a tratamentos convencionais. Perfeito. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado também. Foi um prazer ter você junto com a gente. Nós conversamos com o médico veterinário e também supervisor técnico da empresa Real H, Sérgio Matos, que esteve aqui junto com a gente no Bom Dia Produtor.